Em um voo de luxo, um brinde parecia selar mais uma vitória de um homem que sempre acreditou controlar todos os cenários. Do outro lado da cortina, porém, uma presença inesperada carregava não apenas duas crianças, mas também documentos capazes de reescrever destinos. Entre taças de espumante e assentos estreitos, segredos cuidadosamente ocultados começam a perder altitude. O que parecia ser apenas mais uma viagem de rotina se transforma em um marco definitivo na vida de 3 mulheres e de um homem que julgava ter imunidade contra consequências. Antes de ouvir esse relato intenso, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de reviravoltas surpreendentes. Num voo elegante, luz morna nas janelas e espumante nas taças, Augusto brindava com Sofia, sua companheira de anos, exibindo a coreografia de quem sempre comandou o palco. Sorrisos calculados, promessas sussurradas, a reserva de uma suíte presidencial já confirmada e o staff da aeronave em deferência silenciosa. Tudo parecia seguir o roteiro impecável de sua vida. Um espetáculo particular onde ele era o único protagonista. O jato particular, um símbolo de seu império, cortava os céus noturnos com a suavidade de um sonho, rumo a mais um compromisso de negócios que, para Sofia, era apenas um pretexto para uma escapada romântica. Ela sorria, os olhos brilhando com a promessa de um futuro que, em sua mente, já estava escrito. Foi então que o comissário de bordo, com a descrição de quem anuncia um menu de bordo, deslizou um aviso que mudou a pressão da cabine, embora o ar continuasse rarefeito e o champanhe borbulhasse nas taças de cristal. Senhor Augusto, sua esposa acaba de embarcar na classe econômica, com 2 meninas de colo. A voz era quase um sussurro, mas as palavras ressoaram no luxuoso compartimento como um trovão. O sorriso de Augusto congelou, e Sofia, ao seu lado, sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a altitude. A turbulência verdadeira, invisível aos radares, começava ali, entre o couro claro da primeira fila e a cortina que separava mundos. Na econômica, alheia ao choque que provocara, Helena entrava sem alarde. Cabelo preso num coque simples, roupa prática, o carrinho duplo ocupando o corredor estreito, ela exalava uma quietude que disfarçava a tempestade interna. Entre mamadeiras e cobertores, um envelope branco de papel timbrado escondia o peso de meses de preparação. Não queria prioridade no embarque. Queria tempo. Tempo para respirar, para se posicionar, para sentir o chão tremer sob os pés do homem que a havia apagado de sua história. Ela ensaiara cada passo, cada palavra, cada silêncio por meses a fio. Documentos impressos, uma carta notarial, gravações, e-mails programados para redações de jornais e emissoras de televisão. O plano não pretendia espetáculo, mas sim consequência. Ela não estava ali para gritar, para fazer uma cena. Estava ali para protocolar, a palavra que dobra impérios, notificada. O comissário, com a mesma descrição de antes, aproximou-se de Augusto novamente, desta vez com o envelope branco em mãos. A senhora Helena pediu que lhe fosse entregue pessoalmente, senhor. O som dos motores da aeronave, antes um zumbido agradável, virou um ruído de fundo ensurdecedor na mente de Augusto. Ele apanhou o envelope com dedos rígidos, a curiosidade misturada a um pressentimento gélido. As páginas dentro eram frias ao toque, mas seu conteúdo era incendiário. Um pedido de divórcio, custódia exclusiva das 2 meninas, bloqueio de bens, pensão alimentícia retroativa e o golpe final, uma confirmação genética anexada. Apenas uma das meninas era sua filha biológica. O ar na primeira classe ficou espesso, o espumante nas taças perdeu todo o sentido. Ao lado, Sofia, que lera por cima do ombro de Augusto, sentiu o chão sumir sob seus pés. As ausências, as viagens mal explicadas, as desculpas esfarrapadas, tudo se conectava em um mosaico cruel. Ela nunca fora protagonista, apenas uma vitrine cuidadosamente curada, na biografia de um homem que a usava como adorno. Sem uma cena, sem uma palavra, Sofia levantou-se. Seus olhos, antes brilhantes de promessas, agora carregavam uma desilusão profunda. Trocando o assento de couro luxuoso por um lugar no fundo da aeronave, naquele exílio voluntário, ela decidiu que não seria adorno de ninguém. Helena observava a cena sem olhar diretamente,
uma quietude calculada em seu semblante. Havia aprendido que certas vitórias nasciam do silêncio, da paciência, da precisão. As palavras de Augusto, ditas anos antes, ecoavam em sua memória. Um filho podia ser acidente, 2, armadilha. Ele a deixara na primeira ultrassonografia, e desde então, ela construíra um plano com o único luxo que lhe restou. Método. O teste de paternidade não era vingança, era escudo. A entrega a bordo com testemunhas impedia o velho truque dos desmentidos. Numa aeronave, a verdade ficava sem saídas de emergência. Ferido pelo papel, pela traição, pela humilhação pública que se desenrolava em seu próprio palco, Augusto atravessou o corredor que separava os mundos. Seus passos eram pesados, a fúria e o pavor se misturando em seu olhar. Ele parou diante de Helena, que o encarava com uma serenidade desarmante. A pergunta que o assombrava, que rasgava seu orgulho, finalmente saiu rouca. Qual é minha? Helena não concedeu o atalho emocional que ele buscava. Em voz baixa, quase inaudível sobre o zumbido dos motores, ela o lembrou das assinaturas que ele fizera sem ler, dos documentos que ele desprezara. E então, a frase que atingiu onde nenhuma manchete alcançaria, no orgulho de quem acreditava poder apagar pessoas como se apagasse arquivos. Eu garanti que ao menos uma estaria sempre a salvo. Inclusive de você. Augusto recuou cambaleante. O choque o atingiu com força brutal. Ele não sabia sequer nomear as filhas. A máscara do controle, antes inabalável, rachava num ponto sem cola, revelando a fragilidade de um império construído sobre areia. Augusto cambaleou de volta ao seu assento na primeira classe, o rosto pálido e a respiração irregular. As palavras de Helena, proferidas com uma calma gélida, haviam atingido o cerne de sua arrogância. Ele, que controlava conselhos administrativos e manipulava mercados, estava desarmado diante da verdade simples e brutal de sua paternidade negligente. A taça de espumante, ainda intocada, parecia zombar dele. Como pôde ser tão cego, tão absorto em seu próprio mundo de poder e aparências, que falhou em reconhecer a existência de suas próprias filhas, de seu próprio sangue? O silêncio da cabine, antes um luxo, agora era um eco ensurdecedor de sua falha. O império que ele construíra com tanta maestria começava a desmoronar, não por um ataque financeiro, mas por uma revelação íntima, pessoal, que expunha a podridão sob o verniz. No fundo da aeronave, Sofia sentia o coração apertado, mas uma estranha clareza começava a surgir em meio à dor. A humilhação de ser a outra, a vitrine, doía mais do que a traição em si. Ela sempre se vira como a mulher ao lado de um homem poderoso, a parceira ideal para seus jantares de gala e viagens internacionais. Mas agora, a imagem que tinha de si mesma se estilhaçava. Ela não era uma parceira. Era um acessório, um troféu para ser exibido. A decisão de se afastar, de não ser mais um adorno, solidificava-se em sua mente. O luxo que a cercava no avião, antes tão desejado, agora parecia uma gaiola dourada. Ela olhou pela janela, a escuridão lá fora refletindo o vazio que sentia, mas também a promessa de um novo começo, ainda que incerto. Helena, de volta ao seu lugar na econômica, ajustou o cobertor sobre as meninas adormecidas. O envelope, agora vazio de seu conteúdo explosivo, repousava em sua bolsa. A adrenalina que a impulsionara por meses começava a diminuir, substituída por um cansaço profundo, mas também por uma sensação de dever cumprido. Ela não sentia triunfo ou vingança, apenas a quietude de quem finalmente moveu a primeira peça de um jogo complexo. As meninas, alheias a tudo, dormiam tranquilamente, seus rostos inocentes um lembrete constante do que realmente importava. Para ela, a batalha não era sobre destruir Augusto, mas sobre construir um futuro seguro para suas filhas, longe das sombras e das mentiras. A aeronave começou sua descida suave, o aviso de apertar os cintos soou, e a realidade do pouso iminente pairou no ar. Augusto sentiu o estômago revirar. O que o esperava no solo? As manchetes, os flashes, os olhares de condenação. Sua vida meticulosamente controlada estava prestes a ser exposta ao escrutínio público, e ele não tinha um roteiro para isso. Sofia, no fundo, observava as luzes da cidade que se aproximavam. Cada ponto de luz uma nova possibilidade, um futuro sem Augusto. Helena, por sua vez,
apenas apertou as mãos das filhas, pronta para enfrentar o que viesse, com a dignidade que a havia sustentado por tanto tempo. O desembarque não seria apenas o fim de um voo, mas o início de uma nova era para todos eles. O pouso foi tão suave quanto a decolagem, mas a turbulência interna de Augusto era palpável. Ele permaneceu em seu assento, paralisado, enquanto os outros passageiros da primeira classe começavam a se levantar. Seus assessores que o esperavam na saída já haviam sido informados da situação, e ele podia imaginar a tensão em seus rostos. A imagem pública, sua maior construção, estava em ruínas. A fundação que ele presidia, os investidores que o idolatrava, os contratos que ele garantia com um aperto de mão, tudo isso parecia escorregar por entre seus dedos. A certeza de imunidade que sempre o acompanhara havia evaporado. Ele era apenas um homem, exposto e vulnerável sem o escudo de sua reputação. No fundo da aeronave, Sofia esperou pacientemente que a maioria dos passageiros desembarcasse. Ela não queria cruzar com Augusto, nem com os olhares curiosos que certamente a acompanhariam se fosse vista saindo de seu lado. Sua decisão de se afastar era firme, e o primeiro passo seria sair daquele avião sozinha. Enquanto caminhava pelo corredor, notou os flashes de câmeras piscando à distância, na área de desembarque. A imprensa já estava lá. A história que ele tentou manter em segredo estava prestes a se tornar pública. Sofia sentiu um misto de alívio e apreensão. O fim de seu relacionamento com Augusto seria doloroso, mas a liberdade que a aguardava parecia mais valiosa do que qualquer luxo que ele pudesse oferecer. Helena, empurrando o carrinho duplo, emergiu do avião com uma calma impressionante. Os flashes se ergueram e baixaram ao primeiro olhar firme que ela lançou. Repórteres se aglomeravam, microfones estendidos, perguntas disparadas como flechas. Senhora Helena, é verdade que o senhor Augusto é o pai de suas filhas? Qual a sua relação com a senhora Sofia? Por que a entrega dos documentos no avião? Ela não respondeu a nenhuma delas. Sua estratégia era simples: deixar que as páginas timbradas do envelope, que agora circulavam entre os advogados de Augusto, falassem por si. Ela havia protocolado, e a burocracia, por vezes lenta, seria sua maior aliada. Do outro lado do vidro que separava a área de desembarque do saguão, um abraço antigo a esperava. Era sua irmã, Ana, os olhos marejados de emoção e orgulho. Não havia celebração de triunfo, apenas a confirmação silenciosa de dignidade. Hans a ajudou com o carrinho, e juntas, elas se moveram pela multidão de jornalistas que, sem uma declaração, começaram a se dispersar, buscando outras fontes. O homem, por sua vez, terminou o trajeto como começou a queda, cercado por uma assessoria em pânico e nenhum aplauso. A fundação o afastaria, os investidores evaporariam, suas contas seriam congeladas. Chegariam envelopes mensais cheios de prazos e nenhum respiro. Ele, que vivia de gerir narrativas, aprenderia que reputação é um edifício com alicerce e que a omissão é uma infiltração lenta e corrosiva. O que se perdeu não foi apenas uma imagem pública, foi a certeza de sua imunidade. Os dias que se seguiram ao desembarque foram um turbilhão para Augusto. A notícia se espalhou como fogo, não apenas nos tabloides, mas também nos círculos financeiros e sociais que ele dominava. O escândalo de paternidade e o divórcio litigioso eram o prato principal de todas as conversas, substituindo os artigos sobre seus investimentos e suas iniciativas filantrópicas. Sua assessoria, antes tão eficiente em controlar a narrativa, agora lutava para conter o vazamento de informações e os danos à sua imagem. Reuniões de emergência se sucediam. Telefonemas de investidores preocupados enchiam sua caixa postal, e a fundação que ele tanto se orgulhava de presidir emitiu um comunicado vago sobre uma licença temporária para tratar de assuntos pessoais. As contas bancárias, antes repletas, começaram a mostrar os primeiros sinais de restrição. O bloqueio de bens solicitado por Helena era um golpe direto em seu poder e sua liberdade financeira. Ele se viu preso em uma teia de advogados, documentos e prazos, um mundo burocrático que ele sempre delegara a outros. A ironia era cruel. Ele, que sempre ditou as regras, agora era refém delas. A mansão onde morava, antes um refúgio, parecia uma prisão dourada. O silêncio dos corredores ecoava sua solidão, e a ausência de Sofia,
que havia partido sem deixar rastros, era um lembrete constante de suas perdas. Sofia, por sua vez, buscou refúgio na casa de uma amiga distante, longe dos holofotes e da curiosidade alheia. Ela havia fechado suas redes sociais, rescindiu contratos de publicidade que a ligavam à imagem de Augusto e colocara seu apartamento de vitrine à venda. A decisão de não ser mais um adorno era um processo doloroso, mas libertador. Pela primeira vez em anos, ela se sentia no controle de sua própria vida, não mais definida pela sombra de um homem. As noites eram preenchidas por reflexões e um luto silencioso pelo futuro que ela imaginara. Mas os dias traziam uma nova energia. Ela começou a pesquisar sobre frentes jurídicas que acolhiam mulheres silenciadas por dependência financeira e manipulação, sentindo uma conexão inesperada com as histórias de outras mulheres que, como ela, haviam sido usadas e descartadas. Helena e suas filhas, amparadas por Ana, encontraram um novo lar em um apartamento modesto, mas aconchegante, longe do luxo, mas cercadas de amor e tranquilidade. Para Helena, a ausência de flashes e perguntas da imprensa era um alívio. Ela precisava de paz para se concentrar nas meninas e no longo processo legal que se iniciava. Os advogados de Augusto tentavam desqualificar suas provas, questionar a validade do teste de paternidade e negociar termos mais favoráveis. Mas Helena estava preparada. Cada documento, cada gravação, cada e-mail era uma peça em sua armadura. Ela havia aprendido que a coragem também era logística e que a dignidade não se comprava com dinheiro, mas se conquistava com método e resiliência. A vida para ela não era um espetáculo, mas uma construção cuidadosa, tijolo por tijolo. A rotina de Augusto transformou-se em um labirinto de reuniões com advogados, telefonemas de crise e a leitura diária de artigos que o desconstruíam publicamente. Seus antigos aliados se distanciavam, seus conselheiros mais próximos pareciam perdidos, e a solidão se aprofundava a cada dia. Ele tentava, a todo custo, retomar o controle da narrativa, mas as evidências apresentadas por Helena eram irrefutáveis. O teste de paternidade, o pedido de divórcio com custódia exclusiva e o bloqueio de bens eram apenas o começo. A cada novo documento, uma nova rachadura surgia em sua fachada de homem íntegro e bem-sucedido. A omissão, que ele considerava uma ferramenta de gestão, revelava-se uma infiltração corrosiva que comprometia toda a estrutura de sua vida. Enquanto isso, Sofia, em seu refúgio, começava a reconstruir sua identidade. As conversas com sua amiga, uma terapeuta, a ajudavam a processar a raiva, a tristeza e a humilhação. Ela se deu conta de que, por muito tempo, havia moldado sua vida para se encaixar na imagem que Augusto esperava dela. Agora, sem essa pressão, ela podia se permitir ser quem realmente era. Começou a pintar novamente, um hobby que abandonara há anos, e a se reconectar com amigos que havia afastado por causa da vida social exigente de Augusto. A ideia de se tornar uma voz para mulheres em situações semelhantes ganhava força. Ela não queria apenas se curar. Queria ajudar outras a se libertarem também. A coragem, ela descobria, não era apenas um ato de bravura, mas também um processo de logística e planejamento. Helena, por sua vez, dedicava-se inteiramente às filhas. As manhãs no parque, com as meninas correndo e rindo, eram um bálsamo para sua alma. Ela observava a interação das duas, uma passando um ursinho de pelúcia para a outra, e sentia uma paz que há muito não experimentava. A vida simples, longe dos holofotes e das exigências do mundo de Augusto, era um presente. Ela reaprendia a ter tempo, a saborear os pequenos momentos, a sentir a grama sob seus pés descalços. A liberdade, ela compreendia, chegava quieta. Um protocolo cumprido, uma porta que se fechava, outra que se abria sem manchetes. O processo legal continuava, mas ela confiava em seus advogados e na força de suas provas. A maternidade era seu norte e a dignidade sua bússola. Em uma sala discreta, longe dos olhos curiosos, Sofia deslizava uma pasta para alguém com olheiras e medo. Era uma das ex-funcionárias de Augusto, que havia testemunhado algumas de suas manipulações e abusos de poder. Sofia prometia proteção, testemunho e sigilo. Ela havia se conectado a uma rede de mulheres que, como ela, haviam sido vítimas de homens poderosos e inescrupulosos.
A coragem, ela descobriu, não era apenas um ato individual, mas também um esforço coletivo. Ela não seria mais um adorno. Seria uma aliada. Uma voz para aqueles que haviam sido silenciados. A história de Augusto, que parecia ter terminado na escada da aeronave, continuava em cenas menores que duravam mais, e que juntas teceriam uma nova narrativa de justiça e resiliência. A queda de Augusto se aprofundava a cada dia. A licença temporária da fundação transformou-se em afastamento definitivo. E os investidores antes leais começaram a retirar seu apoio, receosos de associar seus nomes a um escândalo de tamanha proporção. Seus advogados antes confiantes agora enfrentavam uma montanha de evidências irrefutáveis. A cada audiência, a cada depoimento, a imagem de Augusto como um homem íntegro e inabalável se desfazia, revelando um indivíduo egocêntrico e manipulador. Ele se sentia encurralado, sem as saídas de emergência que sempre soubera criar. A solidão era uma companhia constante, e o espelho refletia um estranho, um homem que ele mal reconhecia, desprovido de seu poder e de sua aura de invencibilidade. Sofia, por sua vez, mergulhava de cabeça em seu novo propósito. A ex-funcionária de Augusto, Marina, era a primeira de muitas mulheres que ela encontraria. Marina, com o rosto marcado pelo medo e pela exaustão, revelou detalhes sobre esquemas de fraude e assédio moral que Augusto praticava em sua empresa. Sofia a acolheu, oferecendo não apenas apoio jurídico, mas também um ombro amigo e a promessa de que não estaria sozinha. Juntas, elas começaram a reunir mais provas, a conectar outras vítimas, a tecer uma rede de solidariedade e resistência. Sofia, antes acostumada a salões de festa e eventos de gala, agora passava suas horas em escritórios de advocacia e centros de apoio, sentindo uma satisfação que o luxo jamais lhe proporcionara. Helena, alheia à complexa teia que Sofia e Marina construíam, concentrava-se em sua própria batalha. O processo de divórcio e custódia avançava, e a cada vitória, por menor que fosse, ela sentia um alívio. O mais importante era garantir a segurança e o bem-estar de suas filhas. As meninas, crescendo em um ambiente de amor e estabilidade, eram sua maior motivação. Ela havia se matriculado em um curso de capacitação profissional, buscando uma independência financeira que a libertaria de qualquer resquício de dependência de Augusto. A paz simples de uma tarde no parque, com as filhas rindo e brincando, era seu maior tesouro. Um veredito de felicidade que nenhuma corte poderia julgar. Em uma dessas tardes no parque, enquanto as meninas brincavam no balanço, Helena avistou Sofia sentada em um banco próximo, observando as crianças com um olhar pensativo. Seus caminhos, antes tão distantes, agora se cruzavam de forma inesperada. Sofia, ao perceber que Helena a notara, ofereceu um sorriso tímido. Não havia ressentimento em seus olhos, apenas uma compreensão silenciosa. Ambas haviam sido vítimas de Augusto, cada uma à sua maneira. O parque, aquele oásis de normalidade, tornava-se o palco de um encontro improvável, onde duas mulheres, antes rivais invisíveis, poderiam encontrar um terreno comum, um elo de solidariedade que transcendia as mágoas do passado. O caminho para a justiça, elas começavam a perceber, não era apenas legal, mas também humano, construído em conexões inesperadas e na força de quem decide não ser apagada. Helena hesitou por um momento, mas a curiosidade e uma pontada de reconhecimento a impulsionaram a se aproximar. Sofia, com um aceno de cabeça, convidou-a a sentar-se. O silêncio entre elas não era constrangedor, mas carregado de uma história compartilhada, de dores semelhantes e de uma estranha solidariedade. As meninas são lindas, Sofia disse a voz suave quebrando o gelo. Helena agradeceu, observando suas filhas com carinho. Você também está aqui por ele, não está? E Helena perguntou sem rodeios, sentindo que a franqueza era o único caminho. Sofia assentiu, olhar distante. Sim, mas não da forma que você pensa. Eu também fui uma espécie de vítima, de um jeito diferente. Sofia então começou a contar sua história, não com rancor, mas com uma clareza recém-descoberta. Falou sobre a ilusão de ser a parceira ideal, a fachada de glamour que escondia uma dependência emocional e financeira. Explicou como Augusto a moldara sutilmente para se encaixar em seus planos,
transformando-a em um acessório de luxo. Helena ouvia atentamente, percebendo as nuances da manipulação que também a havia afetado, embora de outra forma. A raiva que sentia por Sofia por ter sido a outra começou a se dissipar, substituída por uma empatia inesperada. Ambas haviam sido peças no jogo de poder de Augusto, cada uma com seu papel, cada uma com suas cicatrizes. Eu estou tentando fazer a minha parte agora. Sofia continuou, seus olhos se fixando nos de Helena. Estou reunindo outras mulheres, ex-funcionárias, que foram prejudicadas por ele. Queremos expor não apenas a paternidade, mas também os esquemas de fraude e assédio. Acredito que juntas podemos ter mais força. Helena sentiu um arrepio. A ideia de uma frente unida contra Augusto era poderosa. Ela havia se concentrado em sua própria batalha, na proteção de suas filhas, mas a perspectiva de uma justiça mais ampla, que abrangesse outras vítimas, era tentadora. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. As meninas, cansadas de brincar, correram para os braços de Helena. Sofia observou a cena, um leve sorriso nos lábios. Eu sei que não é fácil, ela disse. Mas se você precisar de algo, de qualquer coisa, por favor, me procure. Ela entregou a Helena um pequeno cartão com seu número de telefone e um endereço de e-mail. Não é sobre vingança, Sofia acrescentou quase sussurrando. É sobre justiça, para nós e para todas as outras. Helena segurou o cartão, sentindo o peso das palavras de Sofia. O encontro no parque, aparentemente casual, havia plantado a semente de uma aliança improvável, um novo capítulo na luta contra Augusto, onde a força não viria da riqueza ou do poder, mas da união de mulheres que se recusavam a ser silenciadas. A justiça, elas começavam a entender, era um campo vasto, e a semente da solidariedade havia acabado de ser plantada. Helena guardou o cartão de Sofia em sua bolsa, sentindo o peso da decisão que se apresentava. A ideia de se unir a outras mulheres contra Augusto era poderosa, mas também assustadora. Sua prioridade sempre fora a proteção de suas filhas, e envolver-se em uma batalha mais ampla poderia expô-las ainda mais. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, ela conversou com Ana, sua irmã. Ana, com sua sabedoria prática, a ouviu atentamente. É uma chance de fazer uma justiça maior, Helena, disse Ana. Não só para você e as meninas, mas para todas as que ele prejudicou. A semente plantada por Sofia começava a germinar. Enquanto Helena ponderava, o mundo de Augusto continuava a desmoronar. As manchetes eram implacáveis, e o noticiário noturno exibia imagens de sua mansão, agora cercada por repórteres. A investigação sobre os esquemas de fraude e assédio, iniciada pelas denúncias de Marina e outras ex-funcionárias, ganhava força. Seus advogados desesperados sugeriam acordos e concessões. Mas Augusto, em sua arrogância, recusava-se a ceder, acreditando que ainda poderia reverter a situação. Ele passava os dias trancado em seu escritório, ligando para antigos contatos que agora se esquivavam, sentindo o cerco apertar. A imunidade que ele tanto prezava havia se transformado em uma ilusão distante. Sofia, por sua vez, estava incansável. O número de mulheres que se apresentavam para testemunhar contra Augusto crescia a cada dia. Havia ex-colaboradoras que haviam sido demitidas injustamente, investidoras enganadas e até mesmo mulheres que haviam sido assediadas em eventos de sua fundação. Sofia organizava reuniões secretas, coletava depoimentos e trabalhava em estreita colaboração com uma equipe de advogadas dedicadas à causa. Ela sentia uma energia renovada, um propósito que ia muito além de sua própria dor. A cada nova história, a cada nova prova, a teia de mentiras e abusos de Augusto ficava mais visível, mais fácil de desmantelar. Uma semana após o encontro no parque, Helena recebeu uma ligação de seu advogado. Augusto havia feito uma oferta de acordo para o divórcio e a custódia, mas os termos eram desfavoráveis, tentando minimizar suas responsabilidades e o suporte financeiro às filhas. A proposta, carregada de um último resquício da arrogância de Augusto, foi a gota d'água. Helena olhou para o cartão de Sofia, que ainda estava em sua bolsa. Aquele acordo não era apenas sobre ela, era sobre todas as mulheres que Augusto havia tentado silenciar. Com um suspiro de determinação, ela pegou o telefone e discou o número de Sofia. A aliança estava prestes a se concretizar, e a luta por justiça,
que antes parecia solitária, ganhava novas vozes e uma força inabalável. A ligação de Helena para Sofia marcou o início de uma nova fase na batalha contra Augusto. A voz de Helena, firme e decidida, expressava não apenas sua recusa em aceitar o acordo irrisório, mas também sua disposição em se juntar à Frente Unida. Sofia sentiu um misto de alívio e satisfação. A adesão de Helena, com a força de sua posição como mãe das filhas de Augusto, seria um catalisador poderoso para o movimento. Elas marcaram um encontro para o dia seguinte em um café discreto, longe dos olhos curiosos da imprensa. No encontro, Helena e Sofia discutiram estratégias. Helena compartilhou detalhes sobre o comportamento de Augusto ao longo dos anos, suas táticas de manipulação e as pressões que ele exercia para manter sua imagem impecável. Sofia, por sua vez, apresentou a Helena o dossiê que estava montando, com depoimentos de Marina e outras ex-funcionárias, revelando um padrão de abuso de poder e fraude corporativa. O que antes pareciam casos isolados, agora se conectavam em uma rede complexa, pintando um retrato sombrio da verdadeira natureza de Augusto. A sinergia entre as duas era palpável. Helena trazia a perspectiva pessoal e familiar, enquanto Sofia, a empresarial e coletiva. Enquanto a aliança se fortalecia, Augusto afundava ainda mais. A recusa de Helena em aceitar o acordo foi um golpe inesperado. Ele esperava que ela, como mãe, cedesse para evitar mais exposição. A notícia de que a investigação sobre suas práticas empresariais estava se aprofundando, com a possibilidade de indiciamento, o deixou em pânico. Seus advogados agora falavam em minimizar danos e negociar sentenças, palavras que ele jamais imaginou ouvir em relação a si mesmo. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso, tornara-se um refúgio claustrofóbico, onde cada sombra parecia esconder um novo inimigo. Ele tentava beber para esquecer, mas o álcool apenas intensificava a sensação de impotência e aterrorizava-o com a realidade que se avizinhava. A equipe jurídica de Sofia e Helena, agora trabalhando em conjunto, começou a orquestrar uma ofensiva legal e midiática. O objetivo não era apenas garantir a justiça para cada mulher individualmente, mas também expor a hipocrisia de um sistema que permitia a homens como Augusto operar impunemente por tanto tempo. A história de Helena, a mãe silenciada, e a de Sofia, a parceira descartada, juntamente com os relatos das ex-funcionárias, formavam um mosaico poderoso. A mídia, sedenta por uma história de redenção e justiça, começou a dar voz a essas mulheres, transformando o escândalo pessoal de Augusto em um debate público sobre poder, gênero e responsabilidade corporativa. A queda de Augusto não seria apenas um evento isolado, seria um marco, um lembrete de que mesmo os mais poderosos não estavam acima da lei e da verdade. A teia da justiça, tecida por mãos antes invisíveis, estava finalmente pronta para capturá-lo. A ofensiva coordenada por Sofia e Helena atingiu Augusto com a força de um tsunami. A mídia, que antes o idolatrava, agora o crucificava. Artigos detalhados, entrevistas com as vítimas e análises jurídicas preenchiam as páginas dos jornais e os telejornais. A imagem do empresário filantropo desmoronava em tempo real, revelando um predador corporativo e pessoal. As denúncias de fraude, assédio moral e sexual e a manipulação de informações financeiras, antes sussurradas nos corredores, agora eram gritadas em praça pública. A fundação que levava seu nome foi forçada a remover qualquer menção a ele, e os conselhos de administração das empresas, onde ele tinha participação, iniciaram processos de desligamento. Augusto, em sua mansão cada vez mais vazia, assistia ao espetáculo de sua própria ruína. O telefone parou de tocar, exceto pelas chamadas urgentes de seus advogados, que agora falavam abertamente sobre a impossibilidade de conter a avalanche. As contas congeladas, a iminência de processos criminais e a perda total de sua reputação o deixaram em um estado de negação e fúria. Ele tentou contra-atacar, ameaçando processar os veículos de comunicação e as mulheres que o denunciavam, mas suas ameaças caíam no vazio. A opinião pública estava do lado das vítimas, e a narrativa de sua invencibilidade havia sido pulverizada. Para Helena, a exposição pública era um misto de dor e alívio.
Ver sua história e a de suas filhas estampadas nas manchetes era difícil, mas a sensação de que Augusto finalmente enfrentaria as consequências de seus atos era libertadora. Ela e Sofia mantinham contato constante, ajustando estratégias com a equipe jurídica. As filhas de Helena, embora pequenas demais para compreender a totalidade do que acontecia, sentiam a mudança no ambiente. Havia mais leveza, mais sorrisos, e a presença constante da mãe era um porto seguro. Sofia, por sua vez, sentia uma profunda satisfação. A rede de apoio que ela havia construído crescia exponencialmente. Mulheres de diferentes esferas, antes isoladas em sua dor, encontravam voz e força umas nas outras. O movimento não era mais apenas sobre Augusto. Era sobre empoderamento, sobre a quebra de um ciclo de silêncio e impunidade. Ela se via como uma catalisadora, uma ponte entre as vítimas e a justiça. Cada depoimento, cada vitória legal, por menor que fosse, era um tijolo na construção de um futuro mais justo. A culminação da ofensiva veio com a abertura de um inquérito criminal formal contra Augusto por múltiplas acusações, incluindo fraude e assédio. A ordem de prisão preventiva foi emitida e a notícia se espalhou como um raio. Naquela manhã, enquanto o sol nascia, os carros da polícia se aproximaram da mansão de Augusto. O homem que se considerava intocável, o arquiteto de sua própria realidade, seria finalmente confrontado com as consequências de suas escolhas. A queda não era mais uma metáfora. Era uma realidade fria e inegável, e a teia da justiça, tecida com paciência e coragem, havia finalmente se fechado. A manhã da prisão de Augusto foi um espetáculo que ele jamais imaginou presenciar, muito menos como protagonista. Os carros da polícia, com suas sirenes discretas e luzes azuis piscando, invadiram a alameda de sua mansão, que antes era um santuário de exclusividade. Ele estava em seu escritório, com uma garrafa de uísque quase vazia ao lado de papéis espalhados, quando a campainha tocou insistentemente. Ao abrir a porta, deparou-se com a figura imponente de um delegado e vários agentes. A ordem de prisão preventiva foi lida com uma formalidade fria, e Augusto por um momento pareceu paralisado. Seus olhos, antes cheios de arrogância, revelavam agora um misto de incredulidade e um terror recém-descoberto. Ele tentou argumentar, ameaçar, mas suas palavras se perderam no ar. Algemado, foi conduzido para fora da casa que um dia representou seu império, sob os flashes incessantes dos fotógrafos que se aglomeravam nos portões. A notícia da prisão de Augusto se espalhou como um incêndio. Helena soube pelo noticiário da manhã, enquanto tomava café com suas filhas. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era uma sensação de triunfo, mas de um profundo e complexo alívio. As meninas, alheias à gravidade do momento, continuavam a brincar com seus cereais. Helena as abraçou com mais força, sentindo que um peso invisível havia sido finalmente retirado de seus ombros. A justiça, embora tardia e dolorosa, estava se manifestando. Ela sabia que o caminho legal ainda seria longo, mas a prisão de Augusto era um marco, um símbolo de que ninguém estava acima das consequências de seus atos. Sofia, por outro lado, recebeu a notícia com uma emoção mais intensa. Estava em seu apartamento, revisando documentos com sua equipe jurídica, quando o telefone tocou com a confirmação. Houve um silêncio na sala, seguido por um suspiro coletivo de alívio. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma exaustão liberada e de uma profunda gratidão. Ela pensou em Marina, nas outras mulheres que haviam tido a coragem de testemunhar, e em Helena, que se unira à causa. A prisão de Augusto não era apenas a vitória de um processo legal. Era a vitória de uma rede de solidariedade, de vozes que se recusaram a ser silenciadas. Era a prova de que a união de mulheres, antes invisíveis e fragmentadas, podia desmantelar estruturas de poder aparentemente inabaláveis. A imagem de Augusto, sendo levado pela polícia, com o rosto pálido e os olhos perdidos, dominou as manchetes e as redes sociais. A queda do magnata era um evento sísmico, reverberando por toda a sociedade. Para muitos, era um lembrete sombrio da corrupção por trás da fachada de sucesso. Para outros, um farol de esperança, mostrando que a justiça, por vezes, encontra seu caminho. O capítulo de Augusto como um homem livre e intocável havia chegado ao fim, mas a história das mulheres que o derrubaram
estava apenas começando a ser contada, e a reconstrução de suas vidas, e talvez de um sistema mais justo, ganhava um novo e poderoso impulso. Os dias que se seguiram à prisão foram um turbilhão. Augusto, antes acostumado ao luxo e à deferência, encontrou-se em uma cela fria e impessoal. O silêncio da prisão era quebrado apenas pelos sons distantes de chaves, vozes e o ranger de portões, um contraste brutal com o burburinho constante de sua vida anterior. Seus advogados, agora com uma postura mais realista, tentavam negociar uma fiança, mas o peso das acusações e a pressão da opinião pública tornavam a tarefa quase impossível. Ele passava os dias em um estado de choque e incredulidade, revivendo mentalmente os eventos que o levaram àquela situação. A arrogância que o definia começava a ser corroída pela dura realidade da perda de controle, e a solidão se tornava uma tortura implacável. Para Helena, a prisão de Augusto trouxe uma sensação de paz que ela não sentia há anos. O medo constante de suas ameaças e manipulações diminuiu, permitindo-lhe respirar mais livremente. O processo de divórcio, embora ainda em andamento, ganhou um novo fôlego com a desmoralização de Augusto. Ela se dedicava com mais afinco ao curso de capacitação profissional, vislumbrando um futuro de independência. As filhas, percebendo a leveza em sua mãe, floresciam em um ambiente mais sereno. Helena sabia que a batalha legal ainda não havia terminado, mas a maior parte da tempestade havia passado, e ela podia, finalmente, começar a reconstruir sua vida em seus próprios termos. Sofia, por sua vez, estava mais determinada do que nunca. A prisão de Augusto era uma vitória significativa, mas não o fim da jornada. Ela e sua equipe jurídica trabalhavam incansavelmente para consolidar as evidências e preparar os processos criminais e civis. A rede de apoio às vítimas crescia, transformando-se em um movimento mais amplo por justiça e equidade. Sofia, que antes buscava validação em relacionamentos e bens materiais, encontrava agora um propósito profundo em sua luta. Ela se tornou uma voz para as mulheres que Augusto havia silenciado, e sua energia era contagiante. A mídia continuava a cobrir o caso com intensidade, transformando a queda de Augusto em um estudo de caso sobre o abuso de poder e a importância da denúncia. O escândalo reverberava em círculos empresariais e sociais, forçando uma reflexão sobre a cultura de impunidade que muitas vezes protegia indivíduos poderosos. A história de Helena e Sofia, de duas mulheres de mundos diferentes que se uniram contra um inimigo comum, inspirava outras a questionar e a lutar. Apesar da prisão, o julgamento de Augusto ainda estava por vir, e a complexidade das acusações prometia um longo e árduo percurso legal. No entanto, o primeiro e mais crucial passo havia sido dado. A teia da justiça, tecida com paciência, coragem e a união de muitas vozes, havia finalmente capturado seu alvo. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. O silêncio havia sido quebrado, e as mulheres que Augusto tentou apagar estavam agora mais fortes e visíveis do que nunca, prontas para garantir que a verdade e a justiça prevalecessem. A rotina da prisão corroía Augusto de dentro para fora. As paredes cinzentas, o cheiro de desinfetante e a monotonia dos dias eram um tormento. Ele, que controlava impérios, agora não controlava nem mesmo o horário de suas refeições. Seus advogados faziam visitas esporádicas, trazendo notícias cada vez piores sobre o avanço da acusação e a recusa de fiança. A imagem pública de Augusto estava em frangalhos, e a mídia não dava trégua, publicando detalhes de suas finanças ilícitas e dos depoimentos das vítimas. Ele tentava manter a pose de inocente, mas o espelho da cela refletia um homem envelhecido, com olheiras profundas e um olhar perdido, despojado de todo o seu poder e glamour. A solidão era esmagadora, e a única companhia constante era o eco de seus próprios arrependimentos e a raiva silenciosa contra aqueles que ele considerava traidores. Enquanto Augusto definhava, Helena florescia. O curso de capacitação profissional abriu-lhe portas para novas oportunidades, e ela começou a trabalhar em um projeto social, aplicando seus conhecimentos e sua recém-descoberta paixão por ajudar os outros. A independência financeira, antes um sonho distante, tornava-se uma realidade palpável.
O processo de divórcio, embora ainda formalmente em curso, estava praticamente resolvido em sua essência, com Augusto sem poder para contestar as demandas justas. As meninas, livres da sombra de um pai ausente e problemático, prosperavam na escola e em casa, irradiando uma alegria contagiante que enchia o apartamento de Helena de vida. Ela encontrava um novo propósito, não apenas como mãe, mas como uma mulher que havia superado adversidades e estava construindo um futuro sólido e feliz para si e suas filhas. Sofia, por sua vez, estava no epicentro da preparação para o julgamento. As advogadas, com sua expertise e dedicação, estavam confiantes. O dossiê contra Augusto era robusto, com provas irrefutáveis de fraude, assédio e má conduta empresarial. A rede de apoio às vítimas havia se formalizado em uma organização, oferecendo suporte psicológico e jurídico a mulheres em situações semelhantes. Sofia, agora uma figura pública e uma defensora incansável, via-se em palestras e entrevistas compartilhando sua história e a de outras mulheres, inspirando uma mudança cultural. Ela não buscava vingança, mas justiça e a garantia de que o legado de Augusto não seria o de um magnata intocável, mas o de um homem que foi responsabilizado por seus atos. A data do julgamento foi finalmente marcada e a expectativa era imensa. Seria um evento de grande repercussão, acompanhado de perto pela mídia e pela sociedade. A sala do tribunal prometia ser um palco onde a verdade, há muito tempo silenciada, finalmente seria ouvida. Helena e Sofia, lado a lado, representavam a força da união e a resiliência feminina. A batalha ainda não havia terminado, mas a esperança de um desfecho justo era mais forte do que nunca. O que Augusto havia construído com mentiras e manipulação estava prestes a ser desmascarado perante o mundo, e as vozes que ele tentou calar ecoariam mais alto do que nunca nos corredores da justiça. A atmosfera na cidade estava carregada de expectativa à medida que a data do julgamento de Augusto se aproximava. Os jornais dedicavam sessões inteiras ao caso, e os programas de televisão debatiam os detalhes das acusações e as implicações sociais de um magnata tão poderoso ser levado ao banco dos réus. A história de Augusto havia se tornado um símbolo, um divisor de águas entre o velho e o novo, entre a impunidade e a responsabilização. Na prisão, Augusto estava um caco. A negação inicial havia dado lugar a uma raiva contida e depois a um desespero silencioso. Seus advogados, agora mais francos, pintavam um quadro sombrio de suas chances. As provas eram esmagadoras e a lista de testemunhas da acusação longa e convincente. Ele tentava se agarrar a qualquer fio de esperança, mas a realidade da cela, o cheiro de mofo e a ausência de seu mundo de privilégios o lembravam constantemente de sua nova e humilhante condição. Ele passava horas em silêncio, revendo seus erros não com arrependimento genuíno, mas com a frustração de um jogador que perdeu a aposta final. Helena sentia uma mistura de apreensão e determinação. O julgamento seria um momento doloroso, revivendo memórias que ela preferia esquecer, mas era um passo essencial para o fechamento de um ciclo. Ela havia conversado com suas filhas de forma cuidadosa, explicando que o pai estava enfrentando problemas sérios e que a justiça estava agindo. As meninas, com a resiliência da infância, aceitavam as explicações da mãe, confiando em sua força e amor. Helena, por sua vez, encontrava apoio em Ana e em sua nova rede de amigos no projeto social. Sua vida estava finalmente em suas mãos, e a perspectiva de um futuro livre da sombra de Augusto a impulsionava. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por si, mas por todas as mulheres que contavam com aquele julgamento para ver a justiça ser feita. Sofia estava incansável. As últimas semanas foram dedicadas a reuniões com a equipe jurídica, revisando cada detalhe, cada depoimento, cada prova. Ela se encontrava com as testemunhas, oferecendo apoio e encorajamento, lembrando-as da importância de suas vozes. A organização que ela ajudara a fundar estava recebendo um fluxo constante de novas mulheres buscando ajuda, e Sofia sentia o peso da responsabilidade, mas também a força de um propósito maior. Ela não buscava vingança, mas a validação de que a verdade, por mais desconfortável que fosse, sempre encontraria seu caminho.
O julgamento não era apenas sobre Augusto. Era sobre a mudança de uma narrativa, sobre o empoderamento de vozes que antes eram silenciadas. No dia anterior ao início do julgamento, Helena e Sofia se encontraram para um jantar tranquilo. Não havia euforia, apenas uma serena determinação. Elas conversaram sobre o caminho percorrido, as dificuldades superadas e a esperança de um futuro mais justo. O laço que as unia, forjado na adversidade, era agora inquebrável. Ambas sabiam que o dia seguinte seria um marco, o início do fim de uma era e o começo de uma nova para muitas mulheres, incluindo elas mesmas. A sala do tribunal estava pronta e o mundo aguardava o desenrolar da verdade. O primeiro dia do julgamento de Augusto foi um frenesi. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas, curiosos e apoiadores das vítimas. Helena e Sofia sentaram-se juntas na primeira fila. Suas presenças silenciosas, mas poderosas. Augusto foi conduzido à sala, visivelmente abatido, seu olhar evitando o das mulheres que ele havia prejudicado. O contraste entre o homem que ele fora e o homem que estava ali sob o escrutínio público era gritante. A promotoria iniciou sua apresentação com um discurso contundente, detalhando as acusações de fraude financeira, assédio moral e sexual e abuso de poder. Cada palavra era um golpe, desmantelando a imagem cuidadosamente construída de Augusto. Documentos foram projetados e a teia de suas manipulações financeiras e pessoais foi exposta para todos verem. A equipe de defesa de Augusto tentou desqualificar as provas e a credibilidade das testemunhas, mas suas objeções eram frequentemente derrubadas pelo juiz, que mantinha uma postura firme e imparcial. O momento mais impactante do dia foi o testemunho de Marina, a ex-funcionária que havia sido uma das primeiras a denunciar Augusto. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força à medida que ela narrava os detalhes do assédio e das pressões que sofreu. Ela descreveu o medo, a humilhação e o impacto devastador em sua vida profissional e pessoal. Enquanto Marina falava, Helena e Sofia trocavam olhares de solidariedade. As lágrimas de Marina eram as lágrimas de muitas, e sua coragem inspirava a todos na sala. Augusto, no banco dos réus, tentava manter uma expressão impassível, mas um leve tremor em suas mãos e a palidez de seu rosto denunciavam seu desconforto. À medida que o dia avançava, mais testemunhas da acusação foram chamadas, cada uma adicionando uma peça ao quebra-cabeça da conduta predatória de Augusto. Ex-parceiros de negócios revelaram esquemas de fraude, enquanto outras ex-funcionárias corroboraram os relatos de assédio. A defesa tentou pintar um quadro de conspiração e vingança, mas a coerência e a quantidade de depoimentos tornavam sua argumentação frágil. No final do dia, quando o juiz encerrou a sessão, a atmosfera na sala era de exaustão, mas também de uma estranha sensação de justiça em andamento. Helena e Sofia foram cercadas por jornalistas, mas optaram por não fazer declarações, deixando que as palavras das testemunhas falassem por si. Elas saíram do tribunal lado a lado, sentindo o peso do dia, mas também a força que vinha de estarem juntas. A batalha ainda estava longe de terminar, mas o primeiro dia havia estabelecido um tom claro. A verdade estava sendo revelada, e Augusto estava, pela primeira vez em sua vida, enfrentando as consequências inegáveis de seus atos. O palco estava montado para os dias seguintes, que prometiam ser igualmente intensos e reveladores. Os dias seguintes do julgamento foram uma maratona emocional e jurídica. Cada testemunha da acusação subia ao púlpito, e cada depoimento adicionava mais peso ao dossiê contra Augusto. A promotoria apresentou e-mails, mensagens de texto e registros financeiros que corroboravam as denúncias, pintando um quadro inegável de manipulação e abuso. A equipe de defesa de Augusto parecia cada vez mais desesperada, tentando descreditar as vítimas com perguntas invasivas e insinuações sobre seus motivos, mas a firmeza e a consistência dos relatos eram difíceis de quebrar. Helena foi uma das testemunhas mais aguardadas. Sua entrada na sala do tribunal foi acompanhada por um silêncio quase reverente. Ela se sentou, respirou fundo e começou a narrar sua história com Augusto. Desde o início do relacionamento até os anos de controle, abuso e a luta para proteger suas filhas. Sua voz era calma,
mas carregada de uma emoção contida que prendia a atenção de todos. Ela descreveu a manipulação financeira, as ameaças veladas e o impacto devastador em sua autoestima e na segurança de sua família. Quando a defesa tentou questionar sua motivação, sugerindo que ela buscava apenas dinheiro, Helena respondeu com dignidade: "Eu busco a segurança para minhas filhas e a justiça para todas as mulheres que ele silenciou. O dinheiro nunca foi o principal." Suas palavras ressoaram na sala, e até mesmo alguns jurados pareciam comovidos. Sofia testemunhou no dia seguinte. Sua apresentação foi mais técnica, focando na organização da rede de apoio e nas evidências coletadas que demonstravam um padrão de comportamento de Augusto. Ela explicou como as vítimas, antes isoladas, encontraram força umas nas outras e como a união de suas vozes tornou possível desmascarar o magnata. Sofia falou com paixão e clareza, destacando a importância de responsabilizar indivíduos poderosos e de criar um ambiente onde as vítimas se sintam seguras para denunciar. Ela não se intimidou com as tentativas da defesa de desqualificar seu trabalho, respondendo a cada pergunta com fatos e dados. Augusto, no banco dos réus, parecia encolher a cada dia. A arrogância havia sido substituída por uma expressão de derrota e amargura. Ele evitava o olhar de Helena e Sofia, mas era impossível para ele ignorar a avalanche de provas e depoimentos que se acumulavam contra ele. Seus advogados, em um último esforço, tentaram argumentar que ele era vítima de uma campanha difamatória, mas a falta de evidências para sustentar essa alegação era evidente. Após dias de intensos depoimentos e argumentações, a fase de apresentação de provas foi encerrada. O juiz anunciou que o júri se retiraria para a deliberação. A tensão na sala era palpável. Helena e Sofia, exaustas, mas com um senso de dever cumprido, saíram do tribunal. Elas haviam feito tudo o que podiam. Agora, o destino de Augusto e, em certa medida, o futuro de suas próprias vidas e do movimento que haviam iniciado, estava nas mãos do júri. A espera seria agonizante, mas a esperança de um veredito justo era um farol em meio à incerteza. A espera pelo veredito foi um período de angústia e expectativa. Helena e Sofia, junto com as outras vítimas e a equipe jurídica, reuniram-se em uma sala de espera próxima ao tribunal. O silêncio era interrompido apenas por sussurros e o barulho de xícaras de café. Cada minuto parecia uma hora, e a tensão era quase insuportável. Helena tentava se concentrar em pensamentos positivos, nas filhas e no futuro que ela estava construindo, mas a incerteza do resultado pairava como uma nuvem escura. Sofia, por sua vez, revisava mentalmente cada detalhe do julgamento, buscando qualquer falha ou brecha, mas sabia que o trabalho havia sido feito com a máxima dedicação. Na prisão, Augusto estava em um estado de nervos. Ele havia passado os dias de deliberação em sua cela, isolado com seus pensamentos. A esperança de uma absolvição era tênue, quase inexistente, mas ele se agarrava a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. A realidade de sua situação, a perda de seu império e a iminência de uma condenação o consumiam. Ele tentava se convencer de que tudo não passava de uma conspiração, mas no fundo sabia que suas ações o haviam levado àquele abismo. Quando a notificação de que o júri havia chegado a um veredito chegou, um choque elétrico percorreu a sala de espera. Os corações batiam mais rápido e a respiração de todos ficou suspensa. Helena e Sofia se entreolharam, um misto de medo e esperança em seus olhos. Elas caminharam juntas de volta ao tribunal, seus passos firmes, mas seus corpos tensos. A sala do tribunal estava novamente lotada. Augusto foi levado ao banco dos réus, seu rosto pálido e os olhos fixos no juiz. O silêncio era absoluto, tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo. O juiz pediu ao chefe do júri que lesse o veredito. A voz do chefe do júri era clara e ressoou por toda a sala. No caso do Estado contra Augusto Pereira, sobre as acusações de fraude, assédio moral e sexual e abuso de poder, nós, o júri, consideramos o réu. Um breve, mas eterno silêncio. Culpado em todas as acusações. A palavra culpado ecoou na sala como um trovão. Um suspiro coletivo de alívio e surpresa percorreu a plateia. Helena sentiu um nó na garganta se desfazer, e lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Sofia fechou os olhos por um instante,
sentindo o peso de anos de luta ser finalmente levantado. Augusto, por outro lado, cambaleou levemente, como se tivesse sido atingido por um golpe físico. Seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria e incredulidade, mas ele estava impotente. O juiz prosseguiu, marcando a data da sentença e agradecendo ao júri por seu serviço. A sala se encheu de um burburinho contido. Helena e Sofia se abraçaram forte, um abraço que selava não apenas a vitória legal, mas também a profunda amizade e solidariedade que havia nascido entre elas. A justiça havia prevalecido. O homem que se considerava intocável estava finalmente sendo responsabilizado por seus atos. O veredito não era apenas o fim de um capítulo sombrio, mas o início de uma nova era de esperança e empoderamento para muitas mulheres. O veredito de culpado reverberou muito além das paredes do tribunal, ecoando em manchetes de jornais e em discussões acaloradas por toda a cidade e pelo país. A queda de Augusto Pereira, o magnata antes intocável, tornou-se um marco, um símbolo da justiça que, embora lenta, finalmente alcançava os poderosos. Para muitas mulheres, a notícia trouxe uma onda de esperança e validação, um lembrete de que suas vozes importavam e que a impunidade não era eterna. Augusto foi retirado da sala do tribunal sob os olhares fixos de todos, seu rosto uma máscara de descrença e fúria contida. A realidade da condenação o atingiu com força brutal. A cela da prisão, antes um incômodo temporário, agora se tornava seu destino por um tempo indeterminado. Ele se recusava a aceitar, murmurando sobre apelações e conspirações, mas a autoridade do sistema judicial havia se imposto sobre ele de uma forma que seu dinheiro e influência jamais poderiam corromper. A solidão e o desespero se aprofundavam, e o futuro que ele havia planejado para si desmoronava em ruínas. Helena e Sofia emergiram do tribunal exaustas, mas com uma leveza no coração que há muito não sentiam. Foram imediatamente cercadas por jornalistas, mas optaram por uma declaração conjunta, lida por uma das advogadas. Este veredito é uma vitória não apenas para as vítimas de Augusto Pereira, mas para todas as mulheres que foram silenciadas. É um lembrete poderoso de que a verdade sempre encontra seu caminho e que a justiça pode e deve prevalecer. As palavras eram concisas, mas carregadas de significado. Nos dias que se seguiram, a vida de Helena e Sofia começou a tomar novos rumos. Helena se dedicou ainda mais ao projeto social, usando sua experiência para aconselhar e apoiar outras mulheres em situações de vulnerabilidade. O divórcio de Augusto, agora uma mera formalidade, foi finalizado rapidamente e ela sentiu o peso de anos de opressão ser completamente removido. Suas filhas, vendo a mãe mais feliz e realizada, floresciam em um ambiente de paz e segurança. Helena estava construindo uma vida nova, fundamentada em sua própria força e resiliência, livre das amarras do passado. Sofia, por sua vez, viu a organização de apoio às vítimas crescer exponencialmente. O caso Augusto Pereira havia dado visibilidade e credibilidade à causa, atraindo mais voluntários, doações e, o mais importante, mais mulheres buscando ajuda. Ela se tornou uma figura proeminente na luta por direitos e igualdade, viajando para palestras e conferências, compartilhando a história do movimento e inspirando mudanças legislativas. A busca por justiça para Augusto havia se transformado em um legado muito maior, um movimento que continuaria a lutar por um mundo onde o abuso de poder não encontrasse mais refúgio na impunidade. A data da sentença de Augusto foi marcada para algumas semanas depois. Embora o veredito já fosse uma vitória, a sentença final seria o selamento do destino dele e a conclusão formal de um capítulo doloroso. Helena e Sofia sabiam que estariam lá, não para celebrar a queda de um homem, mas para testemunhar a consagração da justiça e o início de uma nova era, onde a coragem de algumas mulheres havia reescrito as regras do jogo. A data da sentença de Augusto chegou, e a expectativa era diferente daquela do veredito. Não havia a mesma tensão de incerteza, mas sim uma solenidade que acompanhava o encerramento de um longo e doloroso processo. Helena e Sofia estavam presentes, assim como muitas das vítimas e membros da organização de apoio. A sala do tribunal estava cheia, mas com uma atmosfera mais sombria, de reflexão sobre as consequências dos atos de um homem.
Augusto foi trazido novamente ao tribunal, e desta vez, a máscara de fúria e incredulidade havia dado lugar a um semblante de resignação amarga. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas, seus ombros curvados, o olhar vazio. A promotoria apresentou seus argumentos finais para a sentença, destacando a gravidade dos crimes, o impacto nas vidas das vítimas e a necessidade de uma punição exemplar para dissuadir outros de cometerem atos semelhantes. A defesa de Augusto fez um último apelo por clemência, tentando pintar um quadro de um homem que havia contribuído para a sociedade, mas que havia cometido erros sob pressão. Eles mencionaram sua idade e sua saúde debilitada, buscando uma pena mais branda. No entanto, a força dos depoimentos das vítimas e a robustez das provas tornavam difícil para o juiz ignorar a extensão do dano causado. Antes de proferir a sentença, o juiz fez uma longa declaração, recapitulando os detalhes do caso e enfatizando a importância da justiça. Ele falou sobre o abuso de poder, a manipulação e o sofrimento infligido às vítimas. Este tribunal não pode ignorar a gravidade dos crimes cometidos pelo réu Augusto Pereira, disse o juiz, sua voz firme. Seu comportamento não apenas violou a lei, mas também traiu a confiança de muitos e causou danos irreparáveis. Então, o juiz proferiu a sentença. Pelas acusações de fraude financeira, assédio moral e sexual e abuso de poder, este tribunal condena Augusto Pereira a uma pena de 25 anos de prisão, sem possibilidade de fiança ou liberdade condicional, antes de cumprir 2/3 da pena. Além disso, o réu deverá pagar uma indenização substancial às vítimas, a ser determinada em processo civil. Um murmúrio de satisfação percorreu a sala. 25 anos. Era uma sentença pesada, um reflexo da gravidade dos crimes e do impacto que tiveram. Augusto ouviu a sentença sem reação aparente, mas seus olhos se fecharam por um instante, como se estivesse absorvendo o peso de seu destino. Ele seria levado para uma penitenciária de segurança máxima, onde passaria o resto de seus dias pagando por seus crimes. Helena sentiu um alívio profundo, como se um fardo pesado tivesse sido finalmente removido de seus ombros. Não havia alegria em ver um homem ser condenado, mas sim a paz de saber que a justiça havia sido feita. Ela olhou para Sofia, que tinha lágrimas nos olhos, mas um sorriso sereno no rosto. Ao sair do tribunal, Helena e Sofia foram novamente abordadas pela mídia, mas desta vez, suas declarações foram mais pessoais. Este é o fim de uma era de medo e o começo de uma era de esperança, disse Helena, sua voz embargada pela emoção. É a prova de que nenhuma mulher está sozinha. Sofia acrescentou. A luta continua, mas hoje celebramos uma vitória importante. Que este caso sirva de exemplo para que outros agressores sejam responsabilizados e para que as vítimas encontrem a coragem de falar. A condenação e sentença de Augusto Pereira marcaram o fim de um capítulo sombrio. Para Helena, significava a liberdade para construir um futuro brilhante com suas filhas. Para Sofia, era a validação de seu trabalho e a força para continuar sua missão. E para a sociedade, era um lembrete poderoso de que a justiça, por vezes, encontra seu caminho, mesmo nos cantos mais obscuros do poder. Com Augusto Pereira finalmente condenado e sentenciado, a vida de Helena e Sofia, e a de muitas outras mulheres, começou a se desdobrar em novas e promissoras direções. A sombra que pairava sobre elas por tantos anos havia sido dissipada, substituída por uma luz de possibilidades e renovação. Helena mergulhou de cabeça em seu projeto social, transformando-o em um farol de esperança. A visibilidade do caso Augusto Pereira trouxe um fluxo de apoio e recursos, permitindo que ela expandisse o alcance da iniciativa. O centro de apoio que ela sonhara se tornou uma realidade vibrante, oferecendo aconselhamento psicológico, assistência jurídica e programas de capacitação profissional para mulheres que buscavam reconstruir suas vidas após experiências traumáticas. Helena se tornou uma mentora para muitas, sua própria história de superação, inspirando coragem e resiliência. Em casa a paz reinava. Suas filhas, agora adolescentes, estavam prosperando, livres do peso e da toxicidade do pai. Elas viam em Helena não apenas uma mãe amorosa, mas uma heroína,
uma mulher que havia lutado e vencido, ensinando-lhes o valor da força interior e da justiça. Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completa, no controle de seu próprio destino, construindo um legado de empoderamento para as próximas gerações. Sofia, por sua vez, consolidou sua posição como uma voz influente na defesa dos direitos das mulheres. A organização que ela fundou cresceu exponencialmente, tornando-se uma referência nacional e internacional. Ela viajava constantemente, participando de conferências, pressionando por mudanças legislativas e compartilhando as lições aprendidas com o caso Augusto Pereira. Seu trabalho não se limitava mais a apoiar vítimas, mas a prevenir o abuso, educando sobre consentimento, assédio e a importância de ambientes de trabalho seguros. Sofia era uma estrategista brilhante, capaz de transformar a indignação em ação concreta, e sua paixão era contagiante. Ela sabia que a batalha contra o abuso de poder era contínua, mas a vitória contra Augusto havia provado que a união e a persistência podiam mover montanhas. A amizade entre Helena e Sofia se aprofundou, tornando-se um pilar de apoio mútuo. Elas se encontravam regularmente, não apenas para discutir o trabalho, mas para compartilhar risadas, desabafos e a alegria de suas novas vidas. A conexão que nasceu da adversidade se transformou em uma irmandade inquebrável, um testemunho do poder da solidariedade feminina. Augusto Pereira, em contraste, definhava na prisão. Suas tentativas de apelação foram infrutíferas e ele foi forçado a encarar a realidade de sua nova existência. Longe do poder, do luxo e da adulação, ele se tornou apenas mais um número, um prisioneiro cujos dias eram marcados pela rotina monótona e pelo peso de suas escolhas. O império que ele construíra com tanta astúcia desmoronou. Seus negócios foram vendidos para pagar indenizações e seu nome se tornou sinônimo de escândalo e queda. O caso Augusto Pereira se tornou um estudo de caso em universidades e um divisor de águas na sociedade. Ele não apenas expôs a podridão por trás de uma fachada de sucesso, mas também demonstrou o poder transformador da coragem coletiva. A história de Helena, Sofia e das muitas mulheres que se uniram para derrubar um gigante serviu como um lembrete eterno de que a justiça, quando buscada com determinação, pode reescrever o futuro. O capítulo de Augusto havia terminado, mas a história de resiliência, empoderamento e esperança de Helena e Sofia estava apenas começando. Anos se passaram desde a condenação de Augusto Pereira, e o eco de sua queda não diminuiu, mas se transformou em um hino de empoderamento. Helena e Sofia, cada uma em sua esfera de influência, continuaram a moldar um futuro mais justo e equitativo. O centro de apoio fundado por Helena, agora conhecido como O Farol, florescia. De um pequeno escritório, expandiu-se para uma rede de unidades em diversas cidades, oferecendo não apenas suporte jurídico e psicológico, mas também programas de mentoria, cursos profissionalizantes e até mesmo microcrédito, para mulheres que desejavam iniciar seus próprios negócios. Helena, com sua sabedoria e empatia, tornou-se uma figura nacionalmente reconhecida, frequentemente convidada a palestrar em universidades e fóruns sobre resiliência e a importância de criar redes de apoio. Suas filhas, agora jovens adultas, eram parte integrante do projeto, voluntariando-se e trazendo novas perspectivas para a causa. A casa de Helena era um lar de risos, debates e um amor incondicional, um contraste gritante com a atmosfera opressora do passado. Ela havia encontrado não apenas a liberdade, mas um propósito maior que preenchia cada dia com significado. Sofia, por sua vez, levou a organização de apoio a um patamar internacional. O movimento Vozes Unidas colaborava com ONGs em outros países, compartilhando estratégias e advogando por legislações mais rigorosas contra o assédio e o abuso de poder em escala global. Ela era uma força imparável, sua voz clara e articulada ecoando em plenárias da ONU e em cúpulas de direitos humanos. Sofia sabia que a luta era longa e multifacetada, mas cada pequena vitória, cada mulher empoderada, cada lei aprovada, a impulsionava a seguir em frente. Ela havia dedicado sua vida a essa causa, e a satisfação de ver o impacto real de seu trabalho era sua maior recompensa.
A amizade entre Helena e Sofia permaneceu inabalável, uma âncora em suas vidas agitadas. Elas celebravam as vitórias uma da outra e se apoiavam nos desafios. Seus encontros, antes marcados pela urgência da batalha, agora eram momentos de reflexão, gratidão e planejamento para o futuro. Elas haviam provado que a sororidade não era apenas uma palavra, mas uma força capaz de transformar o mundo. Augusto Pereira, esquecido pelo mundo exterior, definhava em sua cela. Seus apelos haviam sido esgotados, e a realidade de sua sentença era inegável. O homem que um dia controlou impérios agora não controlava sequer o próprio destino. Sua fortuna havia sido drenada pelas indenizações e custas judiciais, e seu nome, antes sinônimo de poder, era agora um alerta, uma história contada para ilustrar as consequências da arrogância e do abuso. O legado do caso Augusto Pereira transcendeu a esfera jurídica. Ele se tornou um catalisador para uma mudança cultural mais ampla, incentivando empresas a reverem suas políticas, governos a criarem leis mais protetivas e, acima de tudo, inspirando indivíduos a não se calarem diante da injustiça. Helena e Sofia, com suas histórias entrelaçadas de dor e triunfo, haviam não apenas derrubado um tirano, mas plantado as sementes de um futuro onde a dignidade e o respeito seriam inegociáveis. O caminho ainda era longo, mas a direção estava clara, iluminada pela coragem de mulheres que se recusaram a ser silenciadas. A passagem dos anos trouxe consigo não apenas a consolidação dos legados de Helena e Sofia, mas também a emergência de novas gerações que se inspiravam em suas trajetórias. O movimento Vozes Unidas e o Farol não eram mais apenas organizações. Haviam se tornado filosofias de vida para muitos, um guia para a construção de uma sociedade mais justa. Helena, agora com os cabelos salpicados de prata, mantinha a mesma energia e paixão que a impulsionaram no início de sua jornada. Ela havia se afastado um pouco da gestão diária de O Farol, passando o bastão para uma equipe jovem e dinâmica, incluindo suas próprias filhas, que haviam abraçado a causa com fervor. Sua função agora era mais estratégica e inspiradora. Atuando como conselheira e embaixadora do projeto, ela dedicava mais tempo a escrever, compartilhando suas reflexões sobre superação, liderança feminina e a importância da saúde mental. Seus livros se tornaram best-sellers, oferecendo conforto e orientação a milhares de leitores. A casa de Helena, antes um refúgio, transformou-se em um centro de encontros intelectuais e afetivos, onde ideias eram debatidas e laços eram fortalecidos. Ela havia encontrado uma serenidade profunda, uma paz que vinha da certeza de ter vivido uma vida com propósito e impacto. Sofia, por sua vez, continuava na linha de frente do ativismo global. O movimento Vozes Unidas havia se expandido para continentes, estabelecendo parcerias com governos e corporações para implementar políticas de tolerância zero ao assédio e à discriminação. Ela era uma figura requisitada em painéis internacionais, sua experiência prática e sua visão estratégica sendo inestimáveis. Sofia estava agora focada em combater o assédio digital e a exploração de dados, reconhecendo que as novas tecnologias apresentavam novos desafios para a segurança e a dignidade das mulheres. Sua vida era uma constante viagem, mas ela encontrava satisfação em cada pequena vitória, em cada vida que era tocada e protegida por seu trabalho incansável. A amizade entre Helena e Sofia era um testemunho vivo de sua jornada. Elas se encontravam sempre que suas agendas permitiam, seja em um café tranquilo ou em um evento internacional. Nessas ocasiões, a conversa fluía naturalmente, revisitando memórias, analisando o presente e sonhando com o futuro. Elas eram mais do que amigas. Eram irmãs de alma, unidas por uma causa e por uma história que as havia moldado e fortalecido. Augusto Pereira, um nome que quase se tornara uma lenda sombria, permanecia confinado. Sua saúde havia se deteriorado consideravelmente e a imagem do magnata poderoso havia sido completamente apagada. Ele era um homem esquecido, cuja existência servia apenas como um lembrete distante do que acontece quando o poder é corrompido e a justiça, eventualmente, prevalece. Seu nome era agora um eco fraco de um passado que Helena e Sofia haviam transformado em um trampolim para um futuro mais brilhante.
O legado do caso Augusto Pereira continuava a inspirar. Escolas incluíam a história em seus currículos e jovens ativistas citavam Helena e Sofia como exemplos de coragem. A sociedade havia aprendido que a mudança era possível, que a voz de uma única pessoa, quando unida a outras, podia derrubar muros de silêncio e construir pontes para um mundo mais justo e humano. E assim, a narrativa de suas vidas, antes marcada pela luta, agora era um épico de esperança e transformação contínua. Uma noite de gala em um dos mais prestigiados salões da cidade marcou um momento significativo na trajetória de Helena e Sofia. Ambas seriam homenageadas por suas contribuições incansáveis à sociedade, com prêmios de reconhecimento por seus respectivos trabalhos em O Farol e no movimento Vozes Unidas. A plateia, composta por líderes comunitários, ativistas políticos e jovens inspirados, aplaudia de pé enquanto elas subiam ao palco, seus rostos iluminados por uma mistura de humildade e orgulho. Helena, com a elegância serena que a caracterizava, recebeu o prêmio primeiro. Sua fala foi um tributo à resiliência humana e ao poder da comunidade. Quando tudo parecia perdido, começou ela, sua voz suave, mas firme. Foi a força de outras mulheres, a solidariedade e a crença na justiça que me ergueram. Este prêmio não é meu, mas de cada mulher que encontrou sua voz, que reconstruiu sua vida e que hoje ilumina o caminho para outras. Suas filhas, sentadas na primeira fila, sorriam com os olhos marejados, testemunhando o impacto monumental de sua mãe. Sofia, ao receber sua homenagem, irradiou a mesma paixão que a impulsionou por décadas. A luta por dignidade e igualdade é uma maratona, não uma corrida de curta distância, declarou ela com sua oratória envolvente. Tivemos vitórias importantes, derrubamos gigantes, mas a vigilância é eterna. Que este reconhecimento nos impulsione a continuar, a não nos calarmos, a não permitirmos que a impunidade encontre abrigo em nenhum canto do mundo. Ela fez uma pausa, varrendo a plateia com o olhar. A história de Augusto Pereira nos ensinou que o poder sem ética é uma força destrutiva. Mas a nossa história, a história de todas nós, nos ensinou que a união e a coragem são indestrutíveis. Após as cerimônias, Helena e Sofia se retiraram para um canto mais tranquilo do salão, uma taça de champanhe na mão, observando a agitação ao redor. A conexão entre elas era palpável, uma cumplicidade forjada em fogo. Quem diria, não é, Sofia? Helena murmurou, um sorriso melancólico nos lábios. Duas mulheres que se encontraram na adversidade. E agora estamos aqui, celebrando tudo isso. Sofia assentiu, seus olhos brilhando. É a prova de que a luz sempre encontra um caminho, Helena. E que a semente da esperança, uma vez plantada, pode florescer em algo grandioso. Elas se lembraram dos primeiros dias, da incerteza, do medo, da raiva, e então da virada da união, da batalha jurídica e da vitória que mudou suas vidas para sempre. O nome de Augusto Pereira, antes tão imponente e aterrorizante, era agora apenas uma nota de rodapé em suas memórias, uma lembrança distante de um obstáculo superado. Ele havia morrido alguns anos antes em silêncio, na enfermaria da prisão. Um homem esquecido pelo mundo que um dia tentou dominar, sua existência reduzida a uma estatística no sistema carcerário. Seu fim foi tão insignificante quanto o impacto de sua vida se tornou irrelevante, diante do legado de resiliência e transformação que Helena e Sofia construíram. Ainda há muito a fazer, disse Sofia quebrando o silêncio, seus olhos fixos no horizonte de um futuro que ela continuava a imaginar. Helena apertou a mão dela. Estaremos juntas como sempre. A noite continuou, mas para elas, aquele momento de reflexão e reafirmação era o verdadeiro prêmio. Não era apenas sobre o que haviam conquistado, mas sobre quem haviam se tornado. Arquitetas de um novo amanhã, cujas vozes e ações continuariam a ecoar, inspirando gerações a nunca se calarem e a sempre buscarem a justiça. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, refletindo-se nas águas calmas de um lago próximo ao O Farol, o centro de apoio que Helena havia erguido. Ela e Sofia estavam sentadas em um banco de madeira lado a lado, como tantas vezes estiveram, mas agora com uma serenidade que a vida, em sua plenitude, lhes havia concedido.
As rugas finas ao redor de seus olhos eram mapas de histórias vividas, de lágrimas derramadas e de risadas compartilhadas. Helena, com um olhar distante, mas cheio de paz, observava as jovens voluntárias de O Farol brincando com as crianças no jardim. Suas filhas, agora mulheres fortes e independentes, lideravam a nova geração do projeto, expandindo seu alcance e adaptando-o aos desafios contemporâneos. Aquele lugar, que um dia foi apenas um sonho distante nas noites de insônia, era agora um refúgio vibrante, um testemunho vivo de que a adversidade pode ser o berço da transformação. Quem diria? Sofia, Helena murmurou, sua voz carregada de uma emoção contida, que a nossa história, que começou com tanto medo e dor, se tornaria isso. Um lugar onde a esperança floresce a cada dia. Sofia, que nunca perdeu o brilho em seus olhos, virou-se para a amiga, um sorriso terno no rosto. Nós não apenas derrubamos um império de maldade, Helena. Nós construímos um império de bondade. E isso é muito mais poderoso. Ela apertou a mão de Helena, um gesto de cumplicidade que atravessou décadas. A semente que plantamos germinou e agora é uma floresta. E essa floresta continuará a crescer, protegendo e nutrindo as futuras gerações. Elas se lembraram da primeira vez que se encontraram, da promessa silenciosa de lutar, da batalha árdua nos tribunais, da queda estrondosa de Augusto Pereira, um nome que agora era apenas uma nota de rodapé na história de suas vidas, um monstro derrotado, que serviu apenas para realçar a magnitude de sua vitória. Aquele homem que um dia as fez tremer havia sido reduzido a pó, enquanto elas, as vítimas, se ergueram como pilares de uma nova era. O legado de Helena e Sofia não era apenas visível nas instituições que fundaram ou nas leis que ajudaram a mudar. Era palpável nos olhos de cada mulher que encontrava sua voz, em cada sorriso de uma criança que crescia em um ambiente mais seguro, na resiliência de uma sociedade que aprendera a não se calar. Elas haviam provado que a verdadeira força não reside no poder de oprimir, mas na coragem de resistir e na capacidade de amar e reconstruir. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, deixando para trás um rastro dourado, Helena e Sofia se abraçaram. Um abraço que continha toda a gratidão, a dor superada e a alegria de uma jornada compartilhada. Elas não eram apenas duas mulheres. Eram um símbolo, uma lenda viva de que a justiça, a empatia e a solidariedade são as maiores forças do universo. A história de Augusto Pereira havia terminado em escuridão e esquecimento. Mas a história de Helena e Sofia, e de todas as vozes que elas inspiraram, continuaria a brilhar. Um farol eterno de esperança para o mundo. Fim da história, que jornada incrível, não é mesmo? Desde o medo inicial de Helena, a determinação inabalável de Sofia, a luta incansável nos tribunais e a derrocada de um homem poderoso, até a construção de um legado de esperança com O Farol e o movimento Vozes Unidas. A história de Helena e Sofia nos mostra que a coragem e a união podem transformar a dor em força e a injustiça em um trampolim para um futuro melhor. Se você se emocionou com essa narrativa, se inspirou na resiliência dessas mulheres e acredita no poder da justiça e da solidariedade, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que mais histórias como essa alcancem e inspirem outras pessoas. Quer acompanhar mais conteúdos emocionantes e reflexivos? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário abaixo. Qual foi o momento que mais te marcou nesta história? Sua opinião é muito importante para nós. E, claro, compartilhe esta narrativa com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e empoderamento para o maior número de pessoas possível. E não se esqueça de conferir a playlist à esquerda com outras histórias incríveis que preparamos para você. Tem muita emoção e inspiração esperando.